Bom dia, tudo bem? Oitavo ano. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com esta videoaula. A gente vai aqui tratar o assunto sobre formação de palavras a partir da composição e da derivação. Vamos entender, né, como funciona essa composição, como as palavras se formam, tá? Essa matéria ela já faz parte aí do seu livro 2, ok? E ao longo das aulas nós vamos falando sobre o assunto, fazendo exercícios e identificando a formação de cada uma delas, tá bom? Então fica aí comigo, presta atenção, pega o seu caderno, né? É importante que você anote, tá bom? E se organize, né? Então vamos lá, gente. Eu quero primeiro começar falando, antes da gente falar aí da justaposição, tá? Eu quero que você entenda que as palavras que compõem a nossa língua portuguesa, elas são formadas por dois processos morfológicos. Um é a derivação, o outro é a composição, tá? A composição de palavras, né, nessa formação de palavras, pode ser por justaposição e por aglutinação, tá? Então, se você quiser escrever aí no seu caderno, você pode pôr. O que é, professora, justaposição? É justamente a reunião de palavras que se juntam para formar uma nova palavra. Olha o exemplo aqui. Já pensou, né? Pensa aí nessa palavra, girassol. Você tem, tá vendo? Duas palavras se uniram para formar aqui, ó, o girassol. O verbo girar e o substantivo sol, tá? Outra aqui, ó, passatempo, né? Nós temos aqui o verbo passar e o substantivo tempo, entendeu? Então você tem aqui a reunião de palavras que já existiam, mas quando elas se juntam, elas formam então uma nova palavra. E aí nós temos a formação de palavra por justaposição. É uma composição por justaposição, tá? Ok? E aí o dicionário também traz, né, o outro significado, que pode ser uma sequência de frases que são colocadas uma ao lado da outra, sem conjunções que as conectem, tá? Então aí também é um outro sentido aí para a justaposição. Mas nós vamos focar na formação de palavras, tá legal? Porque esta é a nossa matéria, tá? Então olha só, a composição é a união de duas ou mais palavras que juntas formam uma outra palavra. Há dois tipos de composição: justaposição, como nós vimos já o significado, e por aglutinação, ok? Então anota também isso aí no seu caderno. É importante você ter essas anotações, tá? Quando a gente fala em formação de palavras por composição, nós temos aqui, ó, uma que não perde os elementos, né? Ou seja, o que é a justaposição? O nome já está falando. Elas permanecem nas suas posições justas, sem perder nenhum elemento, tá? Então elas estão ali elas só se aproximam. Vamos pensar dessa forma. São palavras que se aproximam, unidas aí pelo hífen, né? Pelo tracinho, tá vendo aqui, ó? E aí elas formam um novo sentido. Por exemplo, se eu digo somente a palavra roupa, você vai entender o que significa roupa. Se eu digo somente a palavra guarda, você vai entender. Agora, se eu junto essas duas palavras, guarda-roupa, você já tem uma outra imagem, uma outra figura para essa palavra aqui que foi formada pela junção, pela união de guarda e roupa, entendeu? Então nós temos guarda-roupa, nós temos sanguessuga, nós temos girassol, como eu falei, nós temos pé de moleque, tá? Entendeu? Então vamos lá. A aglutinação, olha só, é a ação de quê? De unir, né?
de ficar fortemente ligado, tá? A aglutinação é um processo de formação de palavras em que duas ou mais palavras se unem, formando uma nova palavra. Só que no caso da aglutinação, existe a perda fonética. Então, no momento em que você fala e o outro escuta, o som, né, ele traz pra gente essa perda fonética, tá? Por exemplo, planalto resulta disso. O que é o planalto? Plano alto. Repara que o O a gente não fala mais quando a gente se dirige ao planalto. Então, houve uma perda fonética aí. Então, houve uma nova composição por aglutinação. Tá, gente? Deu para entender? Anota aí, então, direitinho. Vou beber uma aguinha aqui para te dar esse tempo, hein? Então, vamos lá. Próximo slide, ó. Só para reforçar. Presta atenção aqui comigo. Composição por aglutinação. Ocorre perda ou alteração fonética. Então, aí, ó. Anota isso aí. Ocorre o que na composição por aglutinação? Perda ou alteração fonética, tá? Sublinhado aqui de vermelho. Ok? Então, quando a gente forma uma nova palavra, essa nova palavra, ela surge com um novo sentido, um novo significado, uma nova imagem, mas a gente não tem aí o mesmo som, existe aí uma perda fonética, tá? Por exemplo, Brasília fica no Planalto Central. Olha só, o que formou a palavra planalto? Plano mais alto, ok? Brasília fica no Planalto. Nós não poderíamos falar Brasília fica no plano alto central. Não, né? Então, houve essa perda. A gente não escuta mais o sonzinho do O. E então, agora fica Planalto, tá? Entendeu? Muito bem. Ó o plano aqui, mais o alto aqui. Beleza? Faz essa marcação aí também no seu caderno, tá? Ok, então vamos lá. Ainda falando, gente, de composição, daqui a pouco eu vou falar de derivação, tá? Uma coisa de cada vez. Então, olha só. Composição é o processo pelo qual a palavra é formada pela junção de dois ou mais radicais. Nós vimos isso, né? Vamos recapitular o que é radical? Radical é aquela estrutura, aquela parte das palavras que se repetem, formando novas palavras. Lembra? Por exemplo, pedra, pedregulho, pedraria, pedreira. Repara que todas essas palavras que eu falei têm o mesmo radical, PEDR, não é isso? Pedra, olha esse, presta atenção, escuta só esse início. Pedra, pedraria, pedreira, pedregulho. Então, eu tenho PEDR, formando aí o radical da palavra, tá? Continuando, então, aqui. As palavras podem se formar, né, através da composição. E nós vimos que a composição pode ser justaposição, em que cada palavrinha continua ali, permanece ali e não perde nada, tá? Ou por aglutinação, quando aí sim há alteração em pelo menos uma das palavras aí presentes nessa formação, tá? Nós vimos alguns exemplos, né? Exemplos de palavras justapostas. Então, nós temos girassol, ó, pé de moleque, tá? Exemplos de palavras formadas por aglutinação. Plano alto ou planalto, né? Tá? Nós vamos ver aqui outros exemplos de palavras formadas aí por aglutinação ao longo, tá? Do nosso estudo aqui, tá legal? Por exemplo, vinagre. Você sabia que vinagre é a união de vinho mais acre? Então, aí como muda, né? Transforma essa palavra, aí se torna vinagre. O C some e agora tem o G, não é isso? Então tá, vamos lá.
Aqui, ó, se você reparar, justaposição, ó, não há alteração. Então, eu circulei justamente para chamar a sua atenção. E na aglutinação, há alteração, tá? Então, anota isso aí e aí você sublinha, demarca, né? Coloca um colorido aí para poder chamar a sua atenção e facilitar o seu estudo, facilitando, então, você identificar a matéria, tá? Que você vai precisar aí para estudar para sua prova, beleza? Vamos lá, gente. Então, vamos seguindo com o nosso slidezinho aqui. Falamos de composição, correto? Falamos de justaposição, falamos de aglutinação. Vamos agora, então, falar numa outra formação de palavras, que é pela forma aí, pelo meio da derivação, tá? E quando eu falo, né, de derivação, eu entendo que existe uma palavra primeira, primitiva, tá? Que vai formando, né? Vai dando origem a novas palavras. Por isso, essas novas palavras que vão surgindo de uma palavra primitiva são as palavras derivadas, ok? Um exemplo aqui nessa imagem, ó, nós temos a primeira palavra aqui, primitiva, papel. E a partir de papel a gente consegue formar outras palavras. Papelada, tá vendo? Papelaria. Vai pensando aí, em que outras palavras nós poderíamos formar a partir de papel? Papelote, ok? E com a palavra presença, olha aqui. Onipresença, presencial, presencialmente, ok? Então é isso, é você pensar numa primeira palavra e a partir dela você conseguir formando outras novas palavras, tá? Então vamos fazer a leitura aqui em cima, gente. Aí é importante, ó, escreve aí no seu caderno. Imagina que se estivéssemos em sala de aula, tá? Eu colocasse esse conceito no quadro, você iria copiar no caderno. Então faça a mesma coisa agora, tá certo? Então olha só, derivação é o processo de formação de palavras a partir de uma palavra primitiva, por meio do acréscimo de prefixos e ou de sufixos, que lhe alteram o sentido original ou lhe acrescentam um novo sentido, tá? Muito bem. Então não esqueça, gente, a palavra primitiva é sempre a palavra que dá origem a outras, as novas palavras, ou seja, as palavras derivadas, tá? Portanto, as derivadas são aquelas que surgem a partir das primitivas, ok? Tranquilo, né, gente? Vamos pensar, por exemplo, dente. A palavra dente. Tenta formar aí uma palavra derivada. Dentista, dentadura, né? Lembrou? Dentição. Tá vendo? A gente encontra, se a gente pensar um pouquinho, a gente encontra as palavras derivadas aí da primitiva. E a palavra mar, ela consegue formar pra gente palavras derivadas? Pensa aí um pouquinho. Uma palavra derivada, uma palavra que surge aí dessa primitiva. Marítimo, né? A palavra sol, por exemplo, a gente consegue formar uma palavra derivada aí de sol? Pensa aí. Solar, pode ser, né? É isso, tá? Então, gente, as palavras que são derivadas, elas são acrescentadas de prefixos, sufixos. Então, eu tenho aqui, ó, quer ver? Continuo nessa imagem aqui. Quando eu falei de papel e acrescentei aqui papelada, esse finalzinho que foi acrescentado é um sufixo, é chamado sufixo, tá?
são os afixos, né? Eles se tornam ali fixos a essas novas palavras e eles são classificados como prefixo e sufixo. Nesse caso aqui de papelada é sufixo. Agora aqui, ó, onipresença. Observa que o afixo acrescentado está à frente. Então, aqui não é sufixo, aqui é prefixo, tá? É um prefixo que foi acrescentado aí a palavra presença, ok? Vamos verificar. Preste atenção nesse outro slide aqui, ó. Palavras derivadas. Coloque esses exemplos, pessoal, no seu caderno, tá bom? E aí escreve o seguinte: uma palavra primitiva mais o prefixo. Então, nós temos aqui, ó, feliz é a palavra primeira, é a primitiva. E nós temos o acréscimo de um prefixo. Então, olha só, se torna uma nova palavra, infeliz, ok? E aí eu tenho uma palavra derivada agora por prefixação. Por quê? Porque a gente acrescentou um prefixo antes da palavra primeira, tá? Agora aqui, eu continuo tendo aqui, ó, feliz como uma palavra primitiva, tá? E ela vai criar uma nova palavra. Então, felizmente. Esse mente aqui, ó, ele agora é um sufixo. Então, é uma palavra derivada por sufixação. Se você pensar em algumas palavras com essa terminação mente, ó, carinhosamente, tá? Pensa aí, gente, me ajuda aí. Agradavelmente, que mais? Rapidamente. Repara que o final é sempre o mente, né? São sufixos. Esse mente funciona aí como sufixos. Rápido, rapidamente, entendeu? Vagarosamente, tá? E então assim você vai sempre encontrar uma primeira palavra se unindo então a um prefixo ou a um sufixo. Isso também é derivação, tá certo? Tá? Mesma coisa quando a gente consegue atribuir dois afixos, por exemplo, um prefixo e um sufixo, como é o caso dessa terceira palavra aqui, ó, infelizmente. Então, repara, o feliz, que é a primeira, né, continua aqui, e agora a gente acrescentou os dois afixos, in, de prefixo, e mente, de sufixo, formando, então, uma nova palavra, infelizmente, tá? Entendeu? Ok. Pode anotar também esses exemplos, tá bom? Então, não esqueça, tá? Além do conceito das palavras primitivas e derivadas, nós temos, então, os afixos, né? Esses afixos aí são partículas menores que vão trazendo novos significados para essas novas palavras, tá? Eles vão se unindo ao radical, como eu falei, o radical é aquela parte, né, que vai se repetindo, tá, nas palavras, e vão surgindo então novas palavras. É assim, gente, a formação de palavras por derivação ou por composição, tá certo? Muito bem. Então, olha só, para a gente recapitular, né? A formação de palavras, ela pode se dar por palavras derivadas, surgindo aí das palavras primitivas, tá vendo? Então, palavras primitivas são aquelas que não resultam de nenhuma outra. Então, a gente tem uma primeira palavra, né? Por exemplo, aqui, ó, ler. Ler é a primeira palavra, tá? A partir dela, a gente consegue formar novas palavras. Palavras formadas por derivação, elas resultam da ligação de uma palavra primitiva com um prefixo ou um sufixo. Então, por exemplo, aqui, ó, reler. Foi acrescentado o que a parte aqui, a palavra ler? O re, tá vendo? E esse re é um prefixo, tá? Ela também pode formar palavras compostas, né? E a gente viu que as palavras compostas,
resultam da ligação de duas ou mais palavras primitivas. Então, nós temos como exemplo aqui embaixo, ó, couve-flor, tá? Couve-flor. Eu tenho a couve, o hífen e a flor, formando então uma nova palavra. Diferente se eu falasse somente da flor ou somente da couve, ok? Então é isso, pessoal. É muito interessante. Peguem os exemplos, tá? Dessa explicação. Eu sei que no seu livro também tem outros exemplos. Com certeza nas aulas online você vai assistir a professora ensinando e aplicando outros exemplos também, tá? Então é importante que você faça todas as anotações, pessoal. Anote no seu caderno. Por quê, gente? Porque isso melhora e aumenta o seu vocabulário. Você passa a conhecer novas palavras, tá? Você passa a conhecer esses prefixos e esses sufixos. Você passa a dar mais atenção à formação de palavras, tá certo? E cada prefixo, gente, cada sufixo que está aí anexado às primeiras palavras, né? Que formam essas palavras, cada um deles tem significado, gente. Eles não estão aí aleatoriamente ou do nada, alguém achou e vai lá e coloca uma palavra. Não. Por exemplo, se a gente usa um prefixo grego, o a ou o an, né? Ele indica uma negação, entendeu? Se a gente usa um outro prefixo, por exemplo, o in, né? Eu tenho a palavra útil, e aí de repente eu falo inútil. O que significa inútil? É a mesma coisa que útil? Não, é justamente o contrário, entendeu? Então agora eu tenho uma palavra com um prefixo que traz uma ideia contrária pra gente, tá? Ele não é mais útil, ele agora é inútil, percebeu? Tá? Então, esses prefixos e esses sufixos, eles acabam trazendo, atribuindo, melhor dizendo, novos sentidos às novas palavras, ok? Muito bem. Então, olha só, rapidinho aqui eu trouxe esse exercício, né? Só pra gente poder já começar, né, ter o gostinho aí de praticar, tá? Vou dar um tempinho aí pra você copiar. Enquanto isso, eu vou beber uma aguinha aqui. Oi, então olha só. O mesmo processo de formação da palavra feminismo é observado em qual palavra abaixo, gente? Envelhecer, envergonhados, desapontado, cruelmente, infraestrutura. E aí, lógico, né, com muita calma, com muita atenção, você deve analisar cada palavra, tá? Então, por exemplo, feminismo, né, vem de feminino. Então, ele foi acrescentado a ele o que, gente? Ó, um sufixo, né? Então, você tem que procurar uma palavra aqui que também tenha sido formada pelo acréscimo aí do sufixo. Só de olhar já verifiquei. Vê se tu encontra aí. Ó, cruel é a primeira palavra primitiva. Então, cruelmente, esse mente aqui é um sufixo, tá? Cruelmente, fielmente, inutilmente. Então, esse mente aí é um sufixo que foi acrescentado, né, a essa palavra primeira, formando então o cruelmente aí, ó, tá? O mesmo processo de formação da palavra feminismo, portanto, letra D. E aí, gente, ó, feminismo, anota aí. Acréscimo do sufixo ismo, tá? Aqui na palavra feminismo. É uma palavra formada pelo processo de derivação sufixal, assim como a palavra cruelmente.
acréscimo do sufixo mente, tá bom? Ok? Então, vamos lá. Aqui embaixo eu coloquei um significado, né? O que é o feminismo? É um movimento aí que surgiu, né? Para militar a favor dos direitos da mulher na sociedade, tá bom? Mulheres em busca, lutando aí pelos seus direitos, né? Direitos iguais, tá? Muito bem, gente. Então, vamos lá. Vou passar o nosso slide, tá? Se você não deu tempo de copiar, pausa o vídeo, né? Pausa o vídeo, depois você retorna, tá bom? E a gente vai dando continuidade aqui à nossa matéria, tá? Observa aqui, gente. Vamos lá. As palavras couve-flor, planalto e aguardente são formadas por derivação ou composição? Nós falamos sobre algumas delas aí hoje, hein? Pensa um pouquinho. Plano alto, lembra? Formou planalto. Perdeu um sonzinho ali. Tá? Couve-flor, elas se uniram, né? Ninguém perdeu nenhum som. E aguardente é uma água ardente. Então, gente, elas não surgiram a partir de uma primeira palavra. Não houve aí uma derivação. Mas o que houve aí, gente? O que acabou promovendo, né, essa formação aí de palavras? A composição, ok? Percebeu essa diferença? Porque para ser derivação, deveria surgir de uma palavra primitiva. Não foi o caso, tá? Elas são formadas por composição, que é justamente o quê? A junção, né, de uma palavra com outra. Tá legal? E aí a composição pode ser por justa posição ou por aglutinação, tá? Na justa posição, todo mundo se encontra e ninguém perde som nenhum. Na aglutinação, existe a perda fonética, ok? Muito bem. Gente, e as palavras vai, vem e pontiagudo? Como é que elas são formadas? Pensa aí. Um vai e vem e um pontiagudo. Vamos lá, vamos ver se você identifica, se você consegue acertar essa questão. Não é difícil não, gente. Ó. O vai e vem. Repara, vai, vem. Elas se encontram, elas agora estão juntinhas. Então, eu tenho uma justa posição, tá? Ocorre quando dois radicais unem-se sem que as palavras sofram o quê? Transformações, beleza? Agora, e pontiagudo, gente? Ó, pontiagudo. Aglutinou. Ocorre quando dois radicais unem-se e um deles, né, sofre aí a alteração, tá? Ponte agudo, ok? Muito bem. Ficou claro, pessoal? Justaposição, a união dos termos, né? Os radicais não sofrem nenhuma alteração. Eles se unem, nós temos vários exemplos. Surdo, mudo, guarda-chuva, né? Abre latas, não é isso? Cachorro quente, tá? A gente vai identificar a justaposição também por esse hífenzinho, né? Agora, e a aglutinação? É a união dos termos e pelo menos um dos radicais sofre essa alteração, tá? Pode ser na sua estrutura, pode ser na fonética, ok? No som, né? Então é isso, gente. Espero que você tenha entendido, compreendido, né? Recapitulado aí, porque na verdade a gente está fazendo uma revisão, tá? Dessa matéria que você já vem estudando, né? Nos anos anteriores, tá? E a gente vai continuando aí com os nossos estudos. A gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Fica com Deus, se cuida. Tchau, tchau.